Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Eu queria me apresentar aqui. Eu me chamo Vivi. Eu sou diácona da casa e também esposa do Felipe, que está aqui na frente. Eu também sou líder da mídia e é isso. Para você que não está acompanhando a gente está numa série do Silêncio à Canção. E está sendo muito incrível essa série. A gente está aprendendo sobre adoração, sobre como o nosso Senhor ama ser adorado. Então, eu vou dar uma resumida, mas se você, de verdade, não vê em alguma mensagem, vai lá no YouTube, clica, assiste, porque assim, você vai aprender o porquê nós adoramos, pra quê e por quê, porque Ele é digno, e enfim, vamos lá, gente. O Lê, ele introduziu essa série falando do porquê adoramos, porque o véu se rasgou e nós precisamos, porque adorar com extravagância é isso que Jesus ama. Eu não sei vocês, mas no momento da adoração, ai gente, eu fiquei pensando, hoje eu vou pregar, mas eu tô berrando aqui, porque Ele é digno. O nosso amado é digno. O Asaf continuou a pregação dele falando sobre não termos uma adoração interesseira, sobre não colocarmos um altar para o Senhor, mas também colocarmos um altar para o dinheiro, para o trabalho, mas sobre termos somente adoração àquele que é digno. E hoje eu queria começar contando para vocês uma historinha. Vocês gostam de historinha? Hoje a gente vai ter bastante historinha. Eu queria contar a historinha de um povo que o Senhor ama. O povo de Deus, Israel, o povo escolhido do Senhor. O povo de Deus, eles começaram a desejar um rei. E o Senhor ouviu o clamor deles. Eles estavam pedindo um rei. Então, o Senhor pede para Samuel ungir Saul. Então, aí você pensa assim, nossa Vivi, mas eu já ouvi tão mal do rei Saul. Pois bem, Deus não errou ao ungir o rei Saul. O que acontece é que Saul se perde na caminhada. E Saul, ele começa a errar com o Senhor. E aí começa a haver mais temor aos homens no coração de Saul do que a Deus. Quando eles estão numa guerra, Samuel fala, me espera porque eu vou chegar para sacrificar. Passa-se alguns dias, eles na guerra, Saul vê o povo preocupado, perturbado. Então Saul vai lá e faz o sacrifício. E na lei, perante a lei, quem precisava fazer o sacrifício era o profeta, o sacerdote. Samuel chega lá e fala, Saul, o que você fez? E a primeira coisa que Saul faz ele dá uma desculpa, ele não se arrepende. Mas a gente continua a história. Saul mais uma vez desobedece a Deus por temer aos homens. Deus pede para Saul aniquilar o povo amalequita. E Saul vai para a guerra e mais uma vez Saul desobedece ao Senhor. Ele não mata o rei Agag e ele deixa os melhores dos animais. Olha, que legal, ele deixou os melhores dos animais para sacrificar ao Senhor. Mas foi isso que Deus pediu? O que Deus ama, sacrifício ou obediência? Então, Saul é visitado pelo profeta Samuel de novo. E Samuel vira para ele e fala, Saul, você desobedeceu novamente o Senhor. E por esse motivo, o Senhor não está mais, o Espírito de Deus não está mais sobre você. Deus retirou o Espírito dele sobre você. Então Saul tinha o Espírito de Deus sobre ele.
Porém, ao longo do processo, ele foi perdendo. Por quê, gente? Vocês vão entender. Saul, ele temia tanto aos homens, que ele não tinha medo de perder a presença. Ele temia perder o reinado, o trono, esquecendo que Deus colocou ele lá. Mas no meio de toda essa história, existia um menino, um pastor de ovelhas, que vivia nas colinas, vivia nos vales. Por que ele vivia nos vales? E quem que é esse menino? Ele se chama Davi. Davi era um pastor de ovelhas. E ele ia para as colinas e para os vales, porque naquela época se achava mais alimento, mais fontes de água nesses lugares. E então imagina comigo, Davi e suas ovelhas. Eu consigo imaginar Davi e suas ovelhas, e ele contemplando que o Senhor trazia sustento sobre as suas ovelhas. E ao contemplar isso, Davi entoava as mais puras canções ao Senhor. O reinado de Davi começou no anonimato. No lugar secreto, Davi já entoava as mais belas canções ao Senhor. Quem tá pegando? No lugar secreto, quais são as canções que nascem no seu lugar secreto? Quais são as canções que você entoa ao Senhor no seu lugar secreto? Ah, Vivi, mas eu não sei cantar. Ah, meu amigo, quando você vê Jesus, as mais belas canções nascem de dentro do seu coração. E aí, eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14. Saul morreu assim, porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos seus mandamentos de Deus, aos mandamentos de Deus, e consultou os espíritos dos mortos. Então a gente percebe que ao longo da caminhada de Saul, ele acaba se perdendo e consultando as médiuns, aos espíritos dos mortos. Mas no meio dessa história que eu contei, existia um pastor de ovelhas e ele foi ungido rei. E a primeira coisa, depois de muito tempo que Davi foi perseguido, você vai ler na história, ele é perseguido pelo rei Saul, e depois de muito tempo ele se torna rei. Davi, a primeira coisa que ele faz: eu vou retornar a adoração para Israel. Eu vou retornar as canções para Israel. Porque imagina comigo, Davi, um homem que já tinha o hábito de adorar ao Senhor, de entoar as mais belas canções. Ele pensa: agora eu sou rei, então agora eu posso adorar o meu Senhor de mais pertinho. E ele faz isso. Vamos ler comigo em 1 Crônicas 13, 3. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Guarda essa palavra, esquecida. Mas vamos comigo na Arca da Aliança. Na pregação do Asaf, ele falou que a Arca da Aliança era a representação da presença. Então a gente vai voltar, rebobinar a fita na história de como começou, né? O que é a Arca e por que ela é representação da presença? Deus, ele pede para Moisés construir a Arca. E ele fala: a Arca precisa estar no tabernáculo. Na tenda? No tabernáculo. Desculpa, galera. Eu ia falar tenda do tabernáculo, mas é só tabernáculo. A arca precisava estar no tabernáculo.
E olha só a importância da arca. Ela era a representação da presença. E então, quando o povo estava sendo liberto do Egito e eles foram para o deserto, a arca ia na frente. A presença de Deus ia na frente para mostrar o lugar que eles precisavam parar e descansar. E quando eles paravam e descansavam, a arca ia para a tenda, para o tabernáculo, e essa tenda ficava no meio, enquanto as 12 tribos acampavam ao redor da presença. Então a gente entendeu a importância da arca, certo? Mas aí, quando Saul ele se torna rei, a arca já tinha sido perdida para uma guerra contra os filisteus. E aí, quando os filisteus tomaram a arca, Deus castigou eles. Deus castiga os filisteus e eles percebem: esse Deus não é Deus que a gente pode mexer, não. Então vamos devolver essa arca para o povo de Israel. Eles devolvem a arca, mas a arca não vai para a tenda, para o tabernáculo. A arca não vai para o tabernáculo, a arca vai para a casa de Abinadab. E por lá ela fica o reinado inteiro de Saul. Então é por isso que a arca estava esquecida. Vocês perceberam? Uai, Deus manda que a arca fique no tabernáculo e a arca vai para a casa de Abinadab? Ela estava esquecida. Então, Davi, como um homem que conhecia o Deus que ele servia, eu preciso restaurar a adoração. Eu preciso correr e buscar essa presença. Porque ela não está no centro. Ela não está nos guiando. Mas olha só que interessante. Ela está tão esquecida, mas tão esquecida, que até Davi esqueceu que existia como carregar a presença. Como carregar a arca. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Crônicas 15:13. Não foram vocês que a carregaram na primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não o termos consultado. Volta porque... Purifiquem-se. Então, disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou por não termos consultado como devíamos. O que acontece? Davi, muito animado e empolgado, ele fala: vamos trazer a arca sem consultar a Deus. E aí ele traz a arca, só que de forma errada, em carros de bois. Como a lei dizia, Deus disse: precisa vir nos ombros dos levitas. Eles precisam carregar a arca, não carro de bois. E aí Davi percebe o quão esquecido ele estava. E olha só o perigo, gente. A gente leu um livro há pouco tempo, A Ceia do Senhor, quem lembra? O livro dizia o seguinte: somos seres esquecidos e por isso precisamos sempre, todos os dias, nos lembrar do Evangelho. Quando nós nos esquecemos, eu vou repetir, quando nós nos esquecemos do Evangelho, é que tropeçamos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sabia e sabe que somos seres esquecidos. E sabe o que Ele deixou pra gente? Os memoriais. Ah, meus amigos, o que é os memoriais, Vivi? Como assim os memoriais? Os memoriais são marcos, são símbolos que Deus deixou pra gente lembrar do Evangelho. Pra gente olhar e falar: ah,
aconteceu isso? Eu vou explicar melhor para vocês. Eu não vou pedir para vocês abrirem, vocês podem conferir em casa. Josué capítulo 4, versículo 7, do 7 ao 7, vai contar sobre a história de Josué, a travessia do povo de Israel do Rio Jordão. E o que acontece aqui? O povo de Israel queria conquistar a terra, né? Porque Deus, ele era uma promessa de Deus, e eles iam atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão estava no meio entre eles, o rio e a terra prometida. Gravaram? Então, Deus abre o Rio Jordão. Uau! Mas quando eles atravessam, Deus dá uma ordem a Josué. Pegue 12 pedras. Então, imagina comigo. Josué pegando 12 pedras. Por que 12 pedras, Vivi? Porque eles eram 12 tribos. E você vai entender o porquê. Então, Josué pega as 12 pedras, empilha, e o que temos aqui? Um altar. Então, todas as vezes, Deus disse, todas as vezes em que eles olharem para essas pedras, eles vão lembrar que eu fiz com que eles atravessassem. Era um símbolo. Existia uma lembrança. Então, todas as vezes que as gerações perguntassem, papai, por que aquelas 12 pedras? Nós atravessamos o Rio Jordão e conquistamos a terra prometida. Mas existe também outro memorial, muitos memoriais. Vamos lá, na hora do louvor o Senhor me lembrou de um memorial. A cruz era um memorial. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos o quê? Que fomos libertos do pecado. Assim como a Páscoa, o que a gente comemora na Páscoa? O que a gente comemorou em abril, galera? A gente comemorou a libertação do povo de Israel, mas também a nossa libertação. Mas também, para ficar um pouco mais íntimo nosso, existem memoriais pequenos. Eu vou citar um aqui, pessoal da Vivi. Num dos primeiros retiros em que eu vim na CMD, a Paola me deu um quadro profético. E todas as vezes em que eu olho para esse quadro, ele tá lá no meu quarto, eu lembro o que aconteceu naquele retiro. Percebe que todo final de retiro, para quem não participa dos nossos retiros ou nunca participou, vale a pena, galera. A gente tem, no último dia, a gente semeia na vida do outro aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E a Paola semeou na minha vida. Olha o poder de uma semente. Ela frutificou tanto que ela se tornou um memorial. O poder da semente que você dá para o seu irmão. O poder da semente. Que ela frutifique na sua vida e se torne um memorial. Mas também existe um memorial que eu queria conversar com vocês essa noite. As canções. Existem canções que se tornam memoriais. Quem nunca passou por uma situação na vida, né? Você tá passando por uma estação e aí quando vê, você tá escutando só uma música. Aquela música tá sendo ministrada no seu coração e você só escuta ela. Ela está se tornando um memorial. E todas as vezes em que você lembrar, cantar essa música, você vai lembrar do que aconteceu com você, de como foi a estação passada. Mas isso também é bíblico, pessoal. O que acontece na Bíblia? Imagina comigo outra historinha. O povo de Israel, o povo egípcio está vindo. Existe uma guerra, eles estão sendo libertos e a Páscoa vai acontecer depois disso. E o pessoal do Egito está vindo para matar todo o povo de Israel. E o Mar Vermelho está na frente. E o povo está... Nossa!
Era melhor ter ficado lá mesmo, morrer aqui no deserto. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, abre o Mar Vermelho e o povo de Israel passa em terra seca. E quando o último israelita pisa para fora do mar, o mar se fecha, e matando todo o povo do Egito, os egípcios. E o que o povo de Israel faz? Eles entoam uma canção ao Senhor. Eles cantam. A primeira coisa que nasce no coração do povo de Israel é uma canção. Estamos libertos. O Senhor é digno. Mas também existe uma canção que foi entoada no meio do processo. Existia uma menina lá em Nazaré, virgem, que foi visitada por um anjo. Deus achou graça sobre ela. Maria é visitada pelo anjo e diz: você vai gerar o Filho de Deus. Você vai dar a luz ao Filho de Deus. Maria não questionou, Maria creu. Passado alguns dias, algum tempo, Maria, ela vai para a casa de Isabel, que também está gerando uma promessa. João Batista, aquele que abriria o caminho para o Senhor, para o Messias. Ah, meus amigos, quando Maria bate na porta de Isabel, Isabel ouve a voz de Maria. O neném de dentro do ventre dela começa a se mexer, meus amigos. João Batista já sabia que era o Messias. É como se ele dissesse: meu Deus, o Messias está ali, eu tô atrasado, cara. Então, quando Isabel ouve a voz de Maria, ela diz: bendita és tu, mulher, bendita és tu, e abençoado é o fruto do vosso ventre. Ao falar isso, o que Maria faz, meus amigos? Maria entoa uma canção. Maria canta para Deus. Ah, meus amigos, você não está entendendo, é no meio do processo. Você não está entendendo, João? O anjo, ele entrega uma promessa para uma menina virgem. E pensa a cabeça de Maria, meus amigos. O que José vai pensar? O que a sociedade vai pensar? Mas ela creu e cantou ao Senhor. Mas parece muito fácil, né? Depois da libertação, cantar. Depois de um filho curado, cantar. Depois de uma doença curada, cantar. Depois de uma conta paga, cantar. Eu preciso pagar uma conta. Aí quando vê eu pago, glória a Deus! Depois de um livramento de um acidente, depois de uma porta aberta, é fácil cantar. Porque Ele é digno, Ele abriu uma porta, Ele me libertou, Ele me livrou. Parece fácil. Mas a Bíblia também nos ensina a cantar no meio do processo. Nos ensina a cantar também quando nada está dando certo. Quando as portas estão fechadas. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. E eu queria que vocês abrissem comigo. Lá em Salmos 13:1. Amém? Salmos 13:1. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Eu não sei se você já leu esses salmos quando nada estava dando certo.
mas eu já li. Ah, meus amigos, você já esteve em uma situação de desespero? Davi também esteve. Ele foi perseguido pelo rei Saul, lembra disso? Davi não ousou matar Saul porque ele sabia que Deus tinha ungido Saul. Então ele foi perseguido. Mas em meio à perseguição, ele cantou. Meus amigos, sabe o que significa salmos? A palavra vem da ideia de cânticos, músicas acompanhadas de instrumentos. Às vezes a gente pensa que é só oração, mas é canção. Então o que Davi está fazendo aqui? Ele está cantando, meus amigos. Em meio à dor, você imagina ele escondido nas cavernas? Porque se Davi estava fugindo de Saul, onde que ele estava? Onde que ele estava, gente? Ele estava nas cavernas. Mas ele entoou uma canção. Eu queria pular para o último versículo desse capítulo. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Peraí, galera. Era o último versículo do capítulo 13. eu pensei. E porque tem sido bom pra mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Ah, gente, que é isso? Ele viu a bondade de Deus quando ele estava sendo perseguido. Ele via Deus com a sua misericórdia em meio à perseguição. Será que a gente pode ver a bondade de Deus quando nada está dando certo? Existe um momento. Eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Crônicas 20, versículo 21 e 22. Existe um momento, e aí eu vou contextualizar vocês. Tá para acontecer uma guerra. E aí, o povo de Israel, sabe como eles ganham a guerra, pessoal? Eles não ganham lutando. Ah, meu Deus! Eles não ganham uma guerra lutando. Eles ganham uma guerra cantando. Ah, vamos ler lá comigo. É extraordinário. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles venceram uma guerra cantando. A gente pode vencer uma guerra cantando. Paulo e Silas na prisão. Eles estavam na prisão, pessoal. Eles estavam na prisão. E eles cantaram. Eles cantaram. Sabe, nem sempre nós chegamos aqui no domingo e estamos bem. Eu já cheguei aqui no domingo e não estava bem. Mas Vivi, eu te vejo adorando todos os domingos. Eu submeto as minhas emoções para cantar a Deus, porque é com as canções que eu venço a minha guerra. E aí, eu chego aqui, eu levanto as minhas mãos e eu canto: Cristo é superior. Porque Ele é superior às minhas emoções. Ele é superior aos meus problemas. Ele é superior. Eu fecho os meus olhos e eu digo: Ele é santo, mesmo tendo um problema. Ele é santo, Ele é digno e não há outro igual. E eu me ajoelho e eu pulo, porque a adoração é essa e o Senhor ama isso. E eu estou aqui para amar a Deus, mesmo com algum problema em casa, no trabalho. Na prática, meus amigos, não é fácil, mas eu chego aqui
E eu quero só amar Jesus. Por quê? Porque quando eu amo Jesus, eu começo a adorar. E a canção que eu entoo, Senhor, Ele vem com bálsamo sobre a minha alma. E Ele é o meu descanso. E eu sei que o problema resolvido pode não estar, mas eu tenho um descanso. Eu tenho em quem confiar. Eu tenho um Deus que cuida de mim e Ele é bom. E por que a gente faz isso, Vivi? Por que a gente canta mesmo não estando bem? Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Salmos, capítulo 22, versículo 3. Tu, porém, és santo e, sentado no teu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Ah, meus amigos. Em algumas versões vai dizer, tu habita no meio dos louvores. E a palavra habitar é se assentar. Então eu queria que vocês imaginassem comigo. A gente começou a cantar hoje aqui, né? A gente começou a adorar. E aí é como se Deus sentasse. A CMD vai adorar agora. Eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar o povo cantando. O povo me amando. Ah, meus amigos, então por que a gente canta? Porque Deus habita no meio dos louvores. Ai, meus amigos, quando Ele habita, Ele se assenta e, meu Deus, o Senhor está aqui. E, gente, o mais interessante dessa história, de tudo isso que eu falei, é que Davi sabia que Jesus, que Deus Altíssimo amava ser adorado, amava canções. Sabe por quê? Asaf falou isso, Leandro falou isso. Ele institui adoração 24/7. E meus amigos, sabe por que Davi sabia disso? Porque ele tinha intimidade. Ele conhecia o Deus dele. Meus amigos, eu tô aqui entoando canção ao Senhor no meio do nada, só com as minhas ovelhinhas. Agora eu sou rei? Eu vou instituir turno de 24 horas para o meu Senhor. Eu vou instituir uma adoração que nunca pare, porque Ele é digno, Ele merece ser amado. Pessoal, eu tô caminhando pro final. E eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Crônicas 7:3. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. O que está acontecendo aqui? Foi terminada a construção do templo de Salomão. E quando terminou a construção do templo, Salomão ele foi fazer um sacrifício ao Senhor. Então, quando desceu o fogo do céu, é como se o Senhor recebeu o sacrifício. E a glória de Deus encheu. Eu queria que fosse no capítulo 2. Desculpa, versículo 2. O 1 então. Desculpa, galera. É o 7 ainda, é o 7 e 1. Quando Salomão terminou a oração,
desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. O próximo versículo. E a glória do Senhor, Deus, encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo, meus amigos. Então o que acontece aqui? Quando nós estamos cantando ao Senhor, Ele se assenta para ouvir e a glória dele desce sobre o lugar. E meus amigos, como ficar calado mediante a glória de Deus? Como ficar calado mediante a ver, sentir, ouvir e entoar canções? Não tem como. O que está acontecendo em Apocalipse 4 e capítulo 5? Meus amigos, em Apocalipse 4 e 5 está acontecendo o seguinte: Deus está no seu trono. Imagine comigo, Deus está no seu trono. E existem anjos aqui, olhando para Ele, dizendo: Santo, Santo, Ele é digno, não há outro igual. E do outro lado a gente vê anciões lançando coroas, porque Ele é digno, porque não há outro. Ah, como Ele é digno! Eu pego a minha coroa e lanço sobre Ele, porque só Ele é digno. Existe um ambiente de adoração nos céus. Existe um ambiente de adoração nos céus, de muito barulho. Não há silêncio. Ao que? A canção, meus amigos. E quando Deus se assenta, o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo quando Deus se assenta? Eu queria que apagasse as luzes agora e que você, junto comigo, começasse a cantar aquele que é digno. Por quê? Porque Ele ama ser adorado. Por quê, meus amigos? Porque Ele é digno. E não há